E aí, boiada, tudo beleza? Então, mano, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de X1, como tem uns bilhões aí no meu canal, e dessa vez foi com meu vizinho. Ele me mandou esse áudio aí. Daqui a pouco é eu que chamo você pro X1 de massa. Satisfatória. E tem que postar que perdeu, viu? E, mano, é isso, né? Ele falou pra postar, então vamos ver aqui quem ganhou, quem é que bagaçou. Valeu! Então, pessoal, já começou a partida aí em 1000. E tá eu e ele, da primeira a gente combinou de Águia do Deserto, tá? E eu tava, mano, pra ser sincero com vocês, eu tava falando, não, o menino é ruim, velho, vou dar uma brincada aqui com ele. Embora no decorrer da partida a gente brincou um pouquinho, né? Porque quando pega a sala assim, vê que um vai ganhar, o outro já vai, tá ligado? Tá numa vantagem. Por exemplo, tu tá de 7-3, vamos supor. Ou 7-3 não, 6-3. Aí o cara que tá de 6 com certeza vai ganhar, tem muito mais chance. Aí dá pra dar uma brincada, né? E a gente vai fazer esse vídeo. Só não vou falar quem ganhou, né, mano? Você vai ter que ver até o final. A última jogada foi muito massa, mano. Isso é louco. Rapaziada, se você puder e tá se inscrevendo aí, só pra bater 100 inscritos, eu fico muito feliz, cara. Já vai ser uma meta conquistada. Muito. Isso é louco. Tô muito feliz, mano. Tô quase chegando a 100 inscritos. Se você puder me ajudar, beleza. Se não gostar do meu vídeo, beleza. Deixa de like aí e fala o que é que você não gostou, que eu tava podendo melhorar com as críticas de vocês. Nessa partida aí foi só peitão mesmo. Eu tava querendo pegar o ponto, né? Porque não posso vacilar, rapaziada. Quando eu tô com, por exemplo, 2-3, eu tô perdendo de 2 e o cara tá com 3, geralmente eu vou atrás do peitão mesmo pra ver se eu consigo recuperar pra não ficar em desvantagem. Porque às vezes é mais fácil você matar no peito do que dando capa, né? Tem essa ideia aí. Aí você fala, como? É o que tá ali, né, mano? Porque, tipo, exemplo 12. Você pega uma 12, você dá dois peitão no cara ali e acabou. Mas tipo, se você ficar tentando puxar a capa, a mira pode passar da cabeça. Ó, como vocês podem ver, eu tô errando rude. A mira pode passar da cabeça ou você, sei lá, ficar confiante que nem eu fiz agora. Que eu dei capa, dois capas no cara, aí fiquei, não, pensando que ele ia morrer. Ele não morreu, tá? E outro, eu tava jogando muito COD. Call of, Call of Duty, não sei como é que se pronuncia direito. E eu tava meio sem a manha nesse dia aí que eu gravei com ele, tá? O que aconteceu? Eu tava jogando COD a semana toda COD. Aí a primeira vez que eu entrei no Free Fire foi pra bater X1 com ele. Então eu vou errar muito, mano. Gelo principalmente. Olha, como vocês podem ver, eu tô colocando muito gelo errado. Mas tipo, isso quando você pega a prática mais do jogo fica mais fácil, né? Eu tava jogando outro Battle Royale, outra mecânica, outra dinâmica. É mais difícil um pouquinho se acostumar de volta, mas agora eu já tô acostumado, tá? Se você quer tirar X1 comigo, mano, só é ir aí na descrição, ou quer dizer, nos comentários. Vai nos comentários, manda seu nick, quando eu tiver uma salinha ou você, a gente bate X1zão e eu posto aqui no meu canal se você quiser, beleza? Rapaziada, chegando aqui em Cape Town, eu tô aqui, e a gente não, né? Eu tô de Águia do Deserto 12 MP5, como vocês podem estar vendo. Tem um capinha aí de 12 e já vou garantir meu kill. Porque eu sou assim, quando eu pego o vejo que eu tô na vantagem, já avanço logo. Mas não adiantou muito não, né? Já tomei na boca, não consegui colocar gelo na hora, pensei que ele tava muito miado. Que eu tenho isso, mano. Tipo, eu dou um capa, aí eu penso, não, o cara tá muito miado, vou rushar de qualquer jeito. E é nessa que eu morro, tá ligado? Pessoal, essas cenas que tipo, cenas não, né? Que tipo, a gente só fica botando gelo e atirando, dando pouco dano, eu vou me cortar, beleza? Porque senão fica muito chato, só ver os caras atrás do gelo, dando tirinho, pegando, escondendo de novo do gelo. Aí eu vou avançar essas partes pra parte crítica. Exatamente, aí eu tava meio desacostumado, né? Peguei e taquei gelo lá na cara da desgraça, o cara me deu uma bala. Isso me lembra o outro 2x2 que eu tirei com meu irmão aqui no canal também. Que tá aí, se você quiser ver, né? Eu só não recomendo porque faz mal aos olhos. Que eu também fiz essa mesma coisa, mesma bobeira, nesse mesmo mapa, nesse mesmo local, mano. Como eu disse, né, rapaziada, se eu tentasse dar um cap e movimentar, eu poderia não ter matado, mas eu preferia garantir meu ponto com o peito mesmo. E aí eu já vou começar a dar uma estapleizada, né, que é isso que vocês gostam.
Está playzada não, né, mano? Movimentar mais um pouco, porque a gente play tá difícil, hein? A movimentação tá muito travada ainda. Então, rapaziada, eu eliminei ele e nas próximas 2 rodadas vai ser um negócio feio, mano. Aí eu tive que tirar do vídeo. Mas enfim, eu ganhei. E antes de vocês falarem aí que eu tô trapaceando, alguma coisa do tipo, meu amigo não ia deixar eu vencer dele assim e publicar aqui no YouTube, né, mano? Já que foi apostada a dignidade aqui. Mas enfim, esse último round vai ter uma jogadinha bonita. E depois o outro X1 que a gente tirou. Eu vou mostrar um trechinho. Oh, satisfatório aí, rapaziada, pra vocês. E agora vai ter o outro X1 que a gente tirou. Aí, como vocês podem ver, minha pontuação, tá? E no outro X1 foi o seguinte. Então, rapaziada, nessa última partida aí que eu tirei com ele, como vocês podem ver, o dano foi pra 153, o dano. E como vocês podem ver, meu ping tá logo do lado, tá? Pra vocês verem que o ping tá baixo. É geralmente o ping que eu jogo. E agora, 153. Aqui já era pra ele estar morto. Dei mais um tiro de 12 e ele não morreu, rapaziada. Enfim, a gente perdeu uma sala, né? Mas eu vou considerar aqui um empate, né? Pra não dizer outra coisa, né, meu amigão? Valeu aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like.